Olá, meus amigos e irmãos, muito boa noite. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Estou dando boa noite para vocês aí porque hoje é sábado, agora são por volta de 8 horas, vai dar 9 horas. Faltam 2 minutos para 9 horas, dia 24. Amanhã é domingo, nosso dia de escola dominical, dia de estarmos na igreja diante da presença de Deus, aprendendo junto com os nossos irmãos. Mas eu quero trazer uma palavra para a meditação dos irmãos. Vou postar ela logo de manhã cedo, antes de ir para a escola dominical. E essa palavra ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. É um texto que eu passei meditando hoje um pouco. E a partir do verso 22 fala sobre Jesus andar sobre o mar. E a partir do verso 22 ele vai dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Senhor Deus e Pai, nessa noite diante da tua presença, Pai amado e querido, nessa manhã para alguns, tarde para outros, mas diante da tua presença nós estamos nesta noite, Senhor Deus da glória, para orar mais uma vez, para pedir a tua bênção, Senhor Deus da glória, a tua licença, permissão, Pai amado e querido, para falar da tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai amado e querido, usa-me, Senhor Deus da glória, neste momento, Pai amado, para poder trazer uma palavra de meditação ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor Deus da glória, ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado, e que assim eu profetizo que seja sobre essa vida, cura, libertação, restauração e avivamento em nome de Jesus. Deus, manifesta a tua glória, e que o teu Espírito, Senhor Deus da glória, possa vir a falar, Senhor Deus da glória, fortemente ao coração de cada ouvinte nesta noite, em nome de Jesus. Assim, toma-nos em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto uma palavra muito conhecida, tá? Aqueles que já frequentam a igreja, aqueles que têm o costume de ir à igreja, eles já ouviram falar muito dessa palavra aqui, sobre Jesus andar sobre o mar, sobre Pedro andar sobre o mar. Aquelas pessoas que não têm o costume de ir à igreja, elas já assistiram em filmes. Vocês, eu pelo menos, eu tenho 35 anos, 34 anos, e quando eu era criança, passava-se muito filme de Jesus nas épocas cristãs, e ali naqueles filmes, um fato que aparecia muito das descrições bíblicas era justamente essa passagem aqui, onde Jesus ele andava sobre o mar e Pedro também. Então, não é um texto desconhecido a todos nós. Porém, a revelação que o Espírito Santo tem para as nossas vidas pode nos acrescer em muita coisa. Pode fazer com que nós venhamos a analisar esse texto e perceber que tem coisas que aconteceram aqui nesse texto que podem ser benefícios, para trazer benefícios para as nossas vidas. E diante dessa situação, desculpa que entrou uma propaganda ali, diante dessa situação, eu quero trazer uma meditação para as nossas vidas neste dia.
E eu começo aqui dizendo, não vou ficar repetindo o texto porque fica muito enfadonho, mas eu começo aqui trazendo para a meditação para os irmãos a seguinte situação. Jesus, ele chama os discípulos e manda que eles atravessem o mar da Galileia. Jesus tinha um propósito. E a Bíblia fala que enquanto os discípulos eles estavam dentro do barco atravessando o mar da Galileia, Jesus ele sobe ao monte para poder orar. E tendo uma devocional com Deus, ali em cima do monte, orando com o Senhor, a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, o barco ele começa a ser tomado por ondas. Os ventos se levantam e o vento era contrário. E naquele momento ali, acredito eu que o medo daqueles homens era muito grande. Apesar de que nós tínhamos ali homens experientes, pescadores, homens que conheciam o mar, mas ainda assim o mar é um lugar indomável ao homem. E diante dessa situação a Bíblia fala que eles começam a olhar tudo que estava à sua volta, o vento se levantando, a tempestade se levantando, a água entrando dentro do barco, e eles olham ao horizonte e eles veem a silhueta de um homem. E quando vem a silhueta de um homem, eles olham aquela situação e eles começam a se espantar, porque imagina, você está no meio do mar, tudo escuro, está um breu, e de repente você vê a silhueta de um homem e eles começam a gritar atemorizados, dizendo que é um fantasma, quando de repente eles ouvem uma voz que chega aos seus ouvidos e fala assim: não temam, sou eu. Prestem atenção nesse texto que Jesus em momento nenhum ele fala assim: não temam, sou eu, Jesus. Mas a palavra aqui é: não temam, sou eu. E naquele momento, os discípulos eles reconhecem a voz de Jesus. E aqui eu já trago uma meditação para as nossas vidas na questão da intimidade. Porque igreja só consegue conhecer a voz de Deus quem verdadeiramente tem intimidade com Ele. É impossível de você entender aquilo que Deus está querendo falar com você se você não tiver intimidade na oração. Se você não tiver o costume de orar, se você não tiver o costume de buscar a Deus em oração. Eu lembro quando eu era criança e o meu pai chegava no portão de casa, e quando meu pai chegava no portão de casa, ele pegava e assoviava, e quando ele assoviava, naquele momento ali, nós ouvíamos o assovio do meu pai e nós já sabíamos que era ele. Meu pai não precisava falar que era ele, o Cláudio, meu pai não precisava falar que ele estava ali, mas só de ouvir o assovio dele, nós já entendíamos, é o nosso pai que está chamando. Assim também é o Senhor Jesus. Naquele momento ali, os discípulos eles já conheciam por causa da intimidade que eles já tinham com ele. O pastor Augusto Nicodemos, ele falou, e até meu xará, porque eu também me chamo Augusto, mas o pastor Augusto Nicodemos, ele falou um tempo atrás algo que eu guardei para o meu coração. Ele falou assim: se você quer falar com Deus, basta você colocar o teu joelho no chão e orar. Agora, se você quer ouvir Deus falando com você, basta você pegar essa palavra aqui e ler, porque aqui Deus se manifesta a você. E aqueles que querem ter intimidade com Deus, eles precisam, aqueles que querem conhecer a voz de Deus, eles precisam dialogar com Deus. Eles precisam falar com Deus, eles precisam colocar os seus joelhos no chão, eles precisam orar, eles precisam verbalizar aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles acham. Eles precisam chegar diante da presença de Deus, render a Ele glória, graça, louvor, adoração, porque se não for assim, não há como ter intimidade. Nós podemos nos lembrar de Samuel. Samuel, ele não tinha a intimidade do conhecimento da voz de Deus, de entender, e quando Deus chama ele a primeira vez, a Bíblia fala que naquele momento ali, Samuel, ele confunde com a voz de Eli, até que Eli fala para ele: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, fala: Senhor, fala porque o teu filho ouve. E naquele momento ali Deus começa a falar com Samuel, mas você não vê em momento nenhum na Bíblia, depois dessa situação, que Samuel ele se confunde com a voz de Deus. Em momento nenhum, achando que poderia ser ele que estava com pensamentos intrusivos no seu coração, que poderia ser o diabo colocando palavras no seu coração, no seu ouvido. Não, ele entende, ele conhece qual é a voz de Deus, por causa da intimidade. Quando ele chega na casa de Jessé, que ele olha o primeiro filho de Jessé, que ele faz uma comparação visual com Saul, que ele faz comparação visual com os demais reis dos outros povos, naquele momento ele olha, o seu coração se enche de alegria, ele fala: é esse, mas Deus fala para ele naquele momento: Samuel, não é esse. Até que vai passando filho a filho, e Deus vai falando: não, 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 e ele fala: Jessé, não tem mais filhos, e ele fala: tem um, está lá no campo. Então a voz de Deus é inconfundível.
Quando nós temos intimidade com o Pai, a voz do Pai sobre as nossas vidas é inconfundível. E naquele momento ali, Jesus, ele se apresenta dizendo, sou eu. E os discípulos, eles reconhecem a sua voz. E tendo reconhecido a sua voz, a Bíblia fala que Pedro naquele momento, ele olha e fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E aí Pedro, ele entra num estado de confiança. Ele não está vendo direito, ele ouviu a voz, ele confiou que era Cristo, e naquele momento ele fala assim, és tu, manda-me ter contigo. E ele passa a confiar, mesmo que os seus olhos não estivessem vendo bem quem estava na sua frente. E na confiança e na fé que ele tinha em Cristo, naquele momento ali ele começa a andar sobre o mar, ele começa a andar sobre as águas. Gente, algo que fisicamente é impossível. É impossível ao ser humano andar sobre as águas. Mas Pedro andou, Pedro caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia fala que Pedro, ele começa a caminhar e dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro. Ele começa a andar e viver aquele sobrenatural, viver aquela coisa maravilhosa, viver aquela experiência gloriosa que ninguém ia viver. Pedro começa a andar sobre as águas. E quando ele anda sobre as águas, a Bíblia fala que em todo momento ele está olhando para Cristo, ele está vendo Cristo em sua frente, ele está vendo o seu Senhor diante de si. E em determinado momento a Bíblia fala que Pedro, ele deixa de olhar para Jesus. E deixando de olhar para Jesus, ele começa a olhar o vento e a tempestade que não pararam de bater nele em momento nenhum. Ele começa a olhar o vento e a tempestade que estava à sua volta. Ele começa a olhar tudo que estava à sua volta. E Pedro deixa de viver o sobrenatural e começa a viver novamente aquilo que era natural. E vivendo o que era natural, a sua fé se esmorece, a sua fé se retrai. Ele se encolhe novamente naquilo que é natural e ele começa a afundar. E quantas vezes nós estamos assim, meus irmãos? Entramos para a igreja, começamos a ter intimidade com Cristo, passamos a viver o primeiro amor, aquele primeiro impacto, aquela coisa maravilhosa. Deus, o Deus da minha vida, meu Senhor, eu quero fazer a obra, estou todo dia na igreja, é estudo, estou na igreja, é escola dominical, estou na igreja, é doutrina, estou na igreja, é evento, estou na igreja, festa, estou na igreja, culto de libertação, estou na igreja, domingo, estou na igreja. Eu estou na igreja em todos os momentos. Estamos vivendo o primeiro amor diante da presença de Deus. E vivendo o primeiro amor, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, igreja. Tudo é maravilhoso, porque em tudo nós enxergamos a Cristo. Cai uma folha da árvore e nós enxergamos a Cristo. De repente uma criança nasce, nós enxergamos a Cristo. Em tudo nós enxergamos a Cristo. Olhamos a palavra que é ministrada em cima do altar e enxergamos a Cristo. Mas em determinado momento, igreja, nós deixamos de olhar para Cristo muitas vezes e começamos a olhar para a tempestade que está à nossa volta. Porque o mundo não para porque nós estamos caminhando com o Senhor. O mundo não para porque estamos diante da presença de Deus. Muitas vezes é nesse momento em que a situação aperta. É nesse momento em que entra a doença. É nesse momento em que muitas vezes as situações conflitantes dentro do trabalho começam. É muitas vezes nesse momento que o teu patrão se levanta contra você. É muitas vezes nesse momento que a tua família se levanta contra você. É muitas vezes nesse momento em que todos que estão à tua volta, parece que todos se tornaram teus inimigos e parece que você está sozinho. E eu sei porque eu já vivi isso. Igreja, parece que você está sozinho. Parece que não tem mais ninguém à tua volta. Parece que todos estão contra você. O vento, a tempestade está batendo ali duramente em você. Mas em determinado momento você lembra, Jesus, eu estava aqui olhando para ele agora, eu estava diante dele agora, mas por que eu estou afundando? E é o momento do socorro. É o momento em que você chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo, salva-me, Senhor, porque eu estou afundando, salva-me, Senhor, porque minha fé é falha, salva-me, Senhor, porque sozinho eu não consigo. E nesse momento Jesus, ele estende as mãos para você, e ele olha para você e fala assim, filho, por que duvidaste? Por que não continuou olhando para mim? Por que não continuou com a tua fé firmada, alicerçada sobre a rocha? Por que, filho? Mas ele não chega com o dedo nos apontando e nos acusando. Jesus, ele não chega com um olhar de acusação sobre as nossas vidas. Jesus, ele chega diante de nós com um olhar de amor. Ele chega diante de nós com um olhar de amor sobre nós, porque ele nos ama, igreja.
Jesus, Ele te ama, Ele me ama, e Ele nos quer bem, e nos querendo bem, Jesus, Ele quer o nosso melhor, e Ele vê que nós estamos afundando, vê que não temos mais força para sair daquele buraco em que fomos enfiados, vê que não temos mais como sair daquela situação. Jesus estende as mãos para nós. Oh, aleluia, Jesus estende as mãos para nós. E a palavra de Deus fala que quando Ele estende as mãos para Pedro ali naquele momento, Ele levanta Pedro e Ele tira Pedro daquela situação de afogamento. E Ele olha para um lado, olha para o outro. Igreja, o vento e a tempestade não pararam porque Jesus estava ali. Mas a Bíblia fala que em determinado momento, Jesus e Pedro, eles voltam para o barco. No versículo 32, e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Só cessou o vento no momento em que Jesus ele entrou dentro do barco. O vento não cessou enquanto Jesus estava do lado de fora. O vento não cessou enquanto Jesus ele estava à borda, estava ali do lado de fora olhando a situação. Não, o vento só cessou depois em que Jesus entrou dentro do barco. Depois em que ele entrou dentro da intimidade do local de refúgio dos apóstolos. Aí o vento e a tempestade se acalmaram e os apóstolos, os discípulos, eles olham e falam: quem é esse homem? Oh, glória a Deus, quem é esse homem? Que até o vento e a tempestade obedecem a ele. Quem é esse homem? Os discípulos naquele momento começam a olhar aquela situação com um olhar de admiração. Ei, ele entrou dentro do nosso barco. Ele entrou dentro do nosso barco e tendo entrado dentro do nosso barco, o vento, a tempestade pararam. Pararam o vento e a tempestade no momento em que ele entrou dentro do barco. E o que eu estou dizendo para você, irmão, não é que você vai vir para a presença de Deus e que os teus problemas vão acabar. Eu não estou dizendo para você, eu não estou te prometendo um evangelho aqui de mentiras, não. A Bíblia fala que Jesus diz que no mundo teríamos aflições. O próprio Jesus faz uma oração no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Continuamos vivendo neste mundo, igreja. Continuamos presentes neste mundo, nessa terra aqui. E Jesus ele não pede que nós venhamos a sair dele, mas que venhamos a ser livrados do mal. As tempestades vão vir, as lutas vão vir, as cobranças vão vir, tudo vai se levantar contra nós. Mas qual é a diferença? A diferença é que antes Jesus estava dentro do barco, e a partir do momento em que você convida ele para entrar dentro da tua casa, ele começa a habitar dentro do barco, e as lutas, as tempestades não são da mesma forma que eram antes. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 3. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta batendo hoje. Ele está assim como ele estava lá no mar da Galileia, em que o vento e a tempestade estavam batendo no barco dos discípulos. E ele fala: sou eu. Ele está falando na tábua do teu coração nesse momento: sou eu, sou eu, sou eu, deixa eu entrar. E no momento em que você deixar Jesus entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, ele vai trazer transformação, ele vai trazer mudança. A paz que excede todo entendimento estará sobre você. O mundo pode estar desmoronando, problemas diante de todo mundo, mas a paz que excede todo entendimento estará sobre a tua vida. Basta confiar nele, basta acreditar nele, basta viver para ele. Hoje ele te convida, hoje ele te chama. Ele não está olhando nesse momento para o teu pecado, ele não está olhando nesse momento para quanto tempo você está afastado, ele não está olhando nesse momento para as ofensas que foram feitas, ele não está olhando nesse momento para o mal que foi feito. Ele está olhando para você e está dizendo: filho, eu te amo. Jesus está dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí ele diz para você: o meu amor não é apenas em palavras, mas em atitude, porque eu entreguei a minha vida por amor de você. Eu entreguei a minha vida por amor à sua. Jesus te ama não com palavras, ele te ama com atitudes.
E hoje Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama diante da presença dEle e diz: filho, vem, filha, vem. O mundo não é o teu lugar, mas diante da minha presença. O Senhor te chama hoje. Ele quer entrar dentro do teu barco. Ele quer entrar dentro da tua casa. Ele quer entrar dentro da tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Convida Jesus para o barco hoje, em nome de Jesus. Convida Ele para entrar dentro da tua casa nesse momento. E eu sei que Jesus tocou o teu coração. E Ele tendo tocado o seu coração nesse momento, iremos orar em nome de Jesus. Iremos fazer um voto de confissão diante da presença de Deus. E o Senhor, Ele vai te aceitar diante da presença dEle. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, oh Espírito Santo, como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e compreender que é o Senhor quem está falando conosco. Como é bom, Pai amado e querido, estar diante da Tua presença, junto ao Teu povo, Senhor Deus da glória. Uma igreja, Pai amado e querido, que não tem paredes, mas é a igreja universal, a igreja de Cristo. Pai amado e querido, mas não somente a igreja, mas aqueles que necessitam de ouvir a Tua voz, Senhor Deus da glória, que muitas vezes estão com medo de ir à igreja, Senhor, ao templo físico, mas chegaram diante desse vídeo, Pai amado e querido, através do Teu Espírito Santo, e diante desse vídeo ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e disseram: mãe, essa palavra está falando ao meu coração. E essa pessoa está falando para o Senhor hoje: Senhor, não quero mais viver para o mundo, não quero mais viver para o mundo, mas quero viver para Ti. Quero viver uma nova esperança no Senhor. Então nesse momento, Pai amado e querido, eu te peço, toca nesta vida, toca nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nessa criança. Pai amado, essa pessoa que está pensando em tirar a sua vida e que abriu esse vídeo agora, em nome de Jesus, toca, Senhor. Oh, Espírito Santo, toca e manifesta a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Fala para Jesus: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Acende o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Escreve uma nova história sobre minha vida em nome de Jesus. Senhor, toma esse Teu filho e essa Tua filha nas Tuas mãos. Manifesta a Tua graça e a Tua glória. Assim entrego, Pai amado e querido, a cada um, Senhor Deus da glória, a cada um em nome de Jesus diante da Tua presença. Entrego a cada um nas Tuas mãos, Senhor Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Finalizando esse vídeo já, que já está com 22 minutos. Vocês que sentiram no seu coração que essa palavra te tocou, essa palavra falou contigo hoje, não deixa que essa palavra se perca. Não deixa que tudo aquilo que o Espírito Santo trabalhou nesse momento aí no teu coração se perca. Mas procura uma igreja. Procura uma igreja, conversa com o pastor e fala para ele: pastor, ouvi uma palavra, me reconciliei com Cristo, aceitei a Jesus e eu quero estar aqui hoje. Procura uma igreja séria. Pede ao Espírito Santo para que Ele te oriente, para que Ele te coloque no caminho certo, e Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Assim, eu deixo sobre as suas vidas, em nome de Jesus, essa palavra. Deus abençoe a cada um. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deixa uma palavra maravilhosa, que é a bênção sacerdotal que é ministrada sobre a igreja, a bênção apostólica que é ministrada sobre a igreja, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. A bênção sacerdotal, em Números 6, diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.